O conteúdo de hoje é um prato cheio para quem gosta da história do futebol brasileiro, pois vamos falar um pouquinho sobre cada artilheiro histórico dos clubes que fazem parte da Série A do Brasileirão. Vamos trazer os números, um fato sobre a relação entre jogador e clube e uma curiosidade. Então fica por aqui que hoje é dia dos artilheiros históricos na toca. Começamos por ordem alfabética e já chegamos com um dos jogadores mais interessantes dessa lista. Você já ouviu falar no Sucupira? O craque da camisa 8, como era conhecido, chegou ao Furacão em 1968 para se tornar um ídolo do clube na década de 1970. Por lá marcou 157 gols, sendo o primeiro deles em sua estreia diante do São Paulo numa linda bicicleta. Barcímio também deixou sua marca eterna em Ribeirão Preto, onde fez o primeiro gol do estádio Santa Cruz. O maior artilheiro da história do futebol mineiro, Reinaldo estreou com apenas 16 anos no elenco profissional do Galo e dedicou toda a sua carreira ao clube, marcando 255 gols em 475 jogos. O rei do Mineirão só não balançou mais as redes por sofrer com lesões no joelho ao longo de toda a carreira. A combinação de uma torção em jogo contra o Ceará, com uma entrada forte de um companheiro nos treinos, fez com que retirasse o menisco com apenas 17 anos. Tinha como marca a comemoração de punho levantado, como apoio ao movimento dos Panteras Negras. Outro jogador que dedicou toda a carreira a um mesmo clube, Carlito foi o astro do elenco do Bahia nos anos 1950 e por lá é lembrado como um cara muito raçudo em campo, preciso nas finalizações e no cabeceio. Durante os 13 anos defendendo o Bahia, marcou 233 gols em 378 jogos. Em boa parte, é por causa dele que o tricolor foi apelidado de Esquadrão de Aço, pois em 1947, o Bahia aplicou simplesmente 7-2 no São Paulo, que era conhecido como o Esquadrão da Fé na época. Jogando ao lado de Didi e Garrincha, a canhota poderosa de Quarentinha balançou as redes 313 vezes em 442 jogos. Sua média impressionante de gols é ainda maior quando se trata de seleção brasileira, pois em 17 partidas marcou 17 gols. Se você acha que o Balotelli foi o primeiro cara a não comemorar seus gols, tenho que lembrá-lo que Quarentinha nunca comemorava os seus, pois sentia que não havia razão para a celebração, já que estava fazendo apenas o seu trabalho. O gerente, como era conhecido Cláudio, ganhou esse apelido por ser um líder do Corinthians dentro e fora de campo. Ao longo dos seus 12 anos no clube, marcou 311 gols em 547 partidas, sendo conhecido pela habilidade nas bolas paradas e por sua técnica de controle de bola em velocidade. Quando parou de jogar pelo Timão, assumiu a função de técnico da equipe e ficou no cargo por mais de um ano. Mas depois da demissão, aceitou voltar aos gramados pelo São Paulo, onde jogou por 2 temporadas, sendo um dos primeiros jogadores a atuar pelos 4 grandes de SP. O maior artilheiro da história do Criciúma se chama Vanderlei Mior, e por lá foi responsável por compor um dos melhores elencos do clube. Sob o comando de Felipão, ganharam o título da Copa do Brasil de 1991, um feito histórico para os catarinenses. Foram 84 gols vestindo a camisa do clube ao longo de 7 anos de serviço. Um dos jogadores mais emblemáticos da lista, Tostão foi não só o maior artilheiro da história do Cruzeiro, como um dos primeiros jogadores a funcionar como um falso 9, garantindo o tricampeonato mundial para o Brasil. O brilho de sua estrela ficou evidente para o mundo inteiro depois de uma vitória massacrante do Cruzeiro sobre o então imbatível Santos de Pelé por 6-2. Ao longo dos 7 anos defendendo as cores da Raposa, Tostão marcou 249 gols em 378 jogos. Uma lenda. O maior artilheiro da história do Cuiabá é Fernando, marcando 54 gols em 109 jogos, ao longo de 3 temporadas defendendo o clube. Ele chegou em 2011 e ajudou na trajetória de sucesso que vemos hoje, desde o acesso da Série D para a C. Já meteu 4 gols em uma mesma partida na vitória do Dourado sobre o Baraunas. Um dos maiores da história do futebol mundial,
Zico deu muita alegria aos torcedores do Flamengo ao longo dos seus 12 anos de serviço. Mas o sucesso desse ídolo não foi instantâneo. Hoje é carinhosamente conhecido como Galinho, mas na época que ganhou o apelido, era como um tipo de zoeira dos amigos por seu corpo franzino. Chegou no Flamengo em 1971, mas só foi se firmar no time principal em 74. Foi aí que seu potencial explodiu e ver ele em campo era empolgante. Seus dribles, toques de qualidade e principalmente as faltas, que o tornam até hoje um dos melhores batedores de todos os tempos. Foram 476 gols em 635 jogos. Gênio! Valdo é um jogador único. Não digo isso só pelo faro de artilheiro, mas quantos jogadores você conhece que nos anos 60 que se tornaram ídolos em um clube brasileiro e em outro europeu? O quebra-balizas, apelido que ganhou por ser um jogador físico que não perdia tempo com firula, fez história marcando 319 gols em 403 jogos pelo Fluminense. Depois se mudou para o Valência e fez mais 160 gols em 296 jogos, o segundo maior artilheiro do clube espanhol. O homem do hat-trick dificilmente será superado na história tricolor. O terror dos adversários do Lion tinha nome e sobrenome: Geraldino Saravá. O canhoto artilheiro era um terror jogando no Castelão, e até hoje é o maior artilheiro do estádio com 98 gols. Pelo Fortaleza, marcou 154 gols ao longo de 6 anos jogando pelo clube. Um dos atacantes mais completos que se tem notícia, Alcindo chutava bem com as duas pernas. Tinha um domínio conduzido que tirava qualquer defensor do lance, além de um arranque absurdo que ganhava até de corredores profissionais nos 100 metros. No auge, não tinha como freá-lo. Em 1965, fez 61 gols em 55 jogos na temporada. As contas não são precisas, mas ao todo foram 264 gols ao longo de 8 anos, defendendo o Grêmio. Carlitos vestiu a camisa do Internacional por 12 anos, deixando um legado enorme com relação à dominância do futebol colorado durante os anos 40 no Rio Grande do Sul. O ponta-esquerda era conhecido por sua inteligência. Ele sabia aproveitar os erros dos adversários e, quando tinha a oportunidade, não perdoava. Chegou a marcar 7 gols em um único jogo, e as pesquisas apontam que ele nunca perdeu um pênalti. No Inter, fez 325 gols em 386 jogos. O artilheiro histórico do Juventude passou 15 anos defendendo as cores do clube. Mário Martini foi responsável por marcar 217 gols ao longo desse tempo e é considerado o maior ídolo da história do time de Caxias do Sul. Foi no Palestra Itália, dentro das raízes do que se tornaria o Palmeiras, que um jogador chamado Heitor, ainda na década de 1910, surgiria para trazer as primeiras glórias na história do clube. Foi no Palestra Itália, dentro das raízes do que se tornaria o Palmeiras, que um jogador chamado Heitor, ainda na década de 1910, surgiria para trazer as primeiras glórias na história do clube. Depois que se aposentou, seguiu uma carreira curiosa, optando por se tornar árbitro e apitou o primeiro jogo do estádio Pacaembu. Você lembra do Lincoln? Esse centroavante teve uma passagem muito boa pelo Bragantino, marcando 73 gols em 151 jogos, somando 5 anos de passagem pelo clube. No Massa Bruta, ele teve um bom começo, mas as lesões o atrapalharam muito e poderia ter deixado um número ainda maior de gols. Curioso a seu respeito é que ele demorou para jogar profissionalmente, trabalhando como carpinteiro e vendedor de carvão. O icônico Serginho Chulapa deitou e rolou literalmente dentro de campo, vestindo as cores do tricolor paulista. Conhecido pelo temperamento explosivo, Serginho teve uma carreira daquelas de cinema, muito alto, muito forte e habilidoso. Sua finalização não era brincadeira, tanto é que marcou 242 gols em 330 jogos pelo São Paulo. Quem lembra da treta dele com o Leão, se souber, deixa aqui nos comentários. O maior goleador por um clube dessa lista, Roberto Dinamite, dedicou 21 dos 22 anos como profissional ao Vasco da Gama, clube no qual é ídolo máximo.
Esteve em campo em 850 jogos oficiais e marcou 512 gols no período. Porém, as contagens do próprio clube apontam 1.110 jogos com 708 gols. Além da notável capacidade física, Dinamite chutava muito bem com as duas pernas. Era muito oportunista e tinha posicionamento impecável. Foi um dos maiores da história do nosso futebol. No Vitória, teve um jegue alemão que causou estrago disputando o Campeonato Baiano na década de 1950. Juvenal marcou gol no primeiro Bavi da história do estádio Fonte Nova. Esse apelido meio bizarro surgiu por suas patadas na bola. Chutava muito forte de longe e fazia muitos gols assim. É o maior goleador do rubro-negro baiano com 150 gols ao longo de 12 anos. Infelizmente, não conseguimos as informações precisas do Atlético Goianiense e preferimos não inserir no vídeo para não passar dados errados. Somos um canal novo e que precisa muito do suporte de vocês para crescer. Se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Fazemos isso com amor.